Olá, por aqui Joel. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre santidade. A Bíblia retrata a santidade como uma realidade na qual pessoas, lugares ou coisas que eram dedicadas a Deus se tornavam ou passavam a ser. Então tudo que está aliançado com Deus é santo. Tudo aquilo que é entregue a Deus é santo. Tudo aquilo que está nas mãos do Senhor é santo. E a santificação se inicia no momento da conversão. Assim que eu entendo o Evangelho, confesso o pecado, entrego a minha vida para o Senhor Jesus, reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, nesse momento começa o processo de santificação. Talvez em alguns casos isso é um pouco mais lento, em outros é um pouco mais rápido, mas tudo vai depender da proposta de renúncia de cada um, daquilo que eu estou disposto naquele momento a renunciar pelo Senhor e tudo aquilo que eu tenho vivido ao longo dos anos e que eu agora desejo renunciar nas mãos do Senhor. Isso não é uma tarefa fácil, porque santificação passa por renúncia e muitas vezes nós aprendemos muitas coisas ao longo da vida que nos são chamativas e nos são importantes e que não nos parecem más, contudo, ao ler a palavra de Deus e ao ser tocado pelo Espírito Santo, a gente vai aprendendo que isso tem que ser deixado de lado. E acontece que muitas vezes a luta vem e a gente quer tentar descobrir um meio de poder viver em Jesus Cristo sem abandonar algumas dessas coisas. Ora, o Senhor, Ele é santo, e eu preciso me deixar santificar por Ele, e eu preciso lutar também comigo contra aquilo que milita na minha carne e abandonar essas coisas para que eu possa estar, de fato, tendo uma vida íntegra na presença dEle, de intimidade com Ele. O livro de Levítico traz algumas expressões sobre santidade, eu vou citar algumas só, não vou citar todas, mas toda a Bíblia traz. Esse estudo não vai esgotar todo esse tema, mas eu gostaria de salientar algumas coisas. Então, quando Deus chama o Moisés, ele vai dizer para Moisés, tira a sandália dos pés, porque aqui onde tu está pisando é santo, quando Deus apareceu na sarça que ardia. Logo depois, isso em Êxodo 3:5, logo depois em Êxodo 19, o capítulo 19, versículos 5 e 6, o Senhor vai dizer ali no contexto ainda do monte, quando foi entregue os mandamentos, o Senhor vai dizer, se ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, ou meu tesouro particular, em algumas traduções, povo santo, ou algumas traduções, nação santa. Então, existe esse contexto, de aliança. Então, há uma aliança com Deus. Se guardardes a minha aliança, então existe uma aliança. Deus está se aliançando com o povo precisa se aliançar com Deus, e a partir dessa aliança, esse povo se torna santo porque ele se torna separado para Deus, ele se torna propriedade exclusiva do Senhor. Esse versículo é interessante, eu não citei ele todo, mas em determinado momento no versículo 5 vai ser dito, todo mundo é meu, mas eu estou escolhendo vocês. Então Deus está escolhendo um povo para que esse povo viva em santidade na presença dele, seja bom testemunho nesse mundo que é de Deus por inteiro. Levítico 20, capítulo 20, versículo 7 vai dizer, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico capítulo 20, o versículo 8, o versículo seguinte vai dizer, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que os santifica. Então a santificação ela vem pelo agir do Espírito Santo em nós. A santificação vem pelo agir da palavra de Deus em nós. Então, aquele que se diz cristão, que se diz crente em Jesus Cristo, mas que não lê a palavra, ele perde a possibilidade de viver de uma maneira mais intensa a santificação em sua vida. Porque a santificação ela está expressada a partir da própria palavra de Deus e acontece a partir da palavra de Deus. Levíticos capítulo 20, versículo 26, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Aqui ele está ressaltando aquilo que lá em Êxodo 19, capítulo 19, versículo 5 e 6 eu já havia dito. E Levítico 22, capítulo 22, versículo 9,
eu sou o Senhor que os santifico. É o Senhor que me santifica, assim como eu falei antes, pela palavra, o Espírito Santo agindo em mim. E de minha parte eu preciso começar a optar pelas renúncias de vida, daquilo que eu vivo e faço, e que agora, pela palavra de Deus, mostrado na luz da palavra, elas não são coerentes com o desejo do Senhor para minha vida e com um bom testemunho de vida que eu devo desempenhar nesse mundo, que eu devo viver nesse mundo. Deus me santifica em Jesus. Nós vimos antes a questão do Antigo Testamento. Eu não falei sobre os sacrifícios por cada pecado, e lá vai estar tudo descrito no livro de Levítico e alguns outros livros também vão trazer um pouco disso. Mas é importante a gente também reconhecer isso e entender isso. Deus me santifica em Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, o João Batista, ao ver Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 69, o Pedro vai estar dizendo para Jesus e reconhecendo: tu és o Santo de Deus. Bom, nós precisávamos de um sacrifício, eu já falei isso em outro vídeo, nós precisávamos de um sacrifício que pagasse pelo pecado, um sacrifício perfeito. Jesus é esse sacrifício. E agora nele eu tenho essa possibilidade de redenção e de ser santificado. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E essa é uma realidade bíblica que nós precisamos entender. Nós não conseguimos adaptar a vontade de Deus ao mundo. Mas nós precisamos deixar o mundo para viver a vontade de Deus. Esse deixar o mundo não é morrer, tirar a vida no sentido literal, mas é morrer para aquilo que me é caro, para aquilo que me é gostoso, para aquilo que me é prazeroso, mas que não está de acordo com a vontade do Senhor. Porque muitas coisas que são boas, prazerosas, elas estão de acordo com a vontade do Senhor. E isso eu posso viver. Então, Hebreus 10:10 vai falar sobre isso. Temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. Esse sacrifício santo e perfeito. Então lá em Hebreus 10:10 vai dizer isso. Temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. E isso é maravilhoso. Então a oferta já foi feita. A santificação ela é proposta por Deus. Ele nos aceita para vivermos a vida que Ele quer viver em nós. E nós precisamos agora optar em viver essa vida nele e deixar ele habitar em nós. Ainda em Filipenses 4:21, há uma saudação ali, e o autor da carta vai dizer: saudai cada um dos santos em Jesus Cristo. Aqui tem uma nova aliança. Eu falei da aliança do povo do Antigo Testamento, mas essa nova aliança em Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, saudai cada um dos santos em Jesus Cristo. Agora, o santo, ele é em Jesus Cristo. Ele não é mais a partir da antiga aliança, mas da nova aliança feita em Jesus Cristo, feita com Deus em Jesus Cristo. Então o Senhor se aliança conosco de novo e nós podemos nos aliançar com Ele. A humanidade tem a oportunidade de se aliançar com Ele, aceitando aquilo que está em Hebreus 10 e em outros textos também, de que esse é o sacrifício santo e perfeito que foi dado para as nossas vidas em amor de cada um de nós, para a vida eterna com o Senhor e para uma vida de santificação já aqui e agora. João 17:17 tem um texto que já é um pouco mais conhecido, muitas vezes é falado, é citado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus Cristo ele está naquele momento dizendo a Deus em uma oração: santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Ele mesmo diz em outro contexto: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e ali há a possibilidade de viver esse processo de santificação, como também eu já afirmei antes pelas Escrituras. E Deus quer que vivamos num processo constante de santificação. Eu quero citar alguns versículos, talvez não vou citá-los por inteiro, mas você pode acompanhar a leitura bíblica com a sua Bíblia depois. Romanos 12:1, tendo o nosso corpo dedicado a Ele. Ele quer que nós dediquemos o nosso corpo a Ele. Em 1 Coríntios 6:19, o Espírito Santo habita naqueles que são do Senhor. Então, o meu corpo não é mais meu, ele é do Espírito Santo que habita em mim. Então, eu preciso viver de acordo com a vontade do Senhor, descrita na palavra de Deus. Ora, 1 Pedro 2:9 vai também citar aquilo já do Antigo Testamento que eu falei antes, que nós passamos em Jesus a ser nação santa, como igreja de Cristo, igreja do Senhor Jesus, como noiva do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4:7, Deus não nos chamou para a impureza,
mas ele nos chamou para santificação. Em 1 Tessalonicenses 5:23, retrata que Deus quer santificação completa. E lá o autor vai dizer: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu posso olhar as minhas práticas, se elas de fato, aos olhos do Senhor, elas seriam consideradas como irrepreensíveis e íntegras. Então aqui já é uma medida, eu tenho uma medida de santidade. A minha prática ela é irrepreensível aos olhos de Deus? Ela é íntegra aos olhos de Deus? Não aos olhos do mundo, não aquilo que o mundo diz. Ah, isso aí pode, aquilo ali pode. Não, mas aos olhos de Deus, conforme a palavra tem colocado, eu sou íntegro e eu sou irrepreensível. Ah, e Joel, isso é tão difícil. Mas Deus não falou que é fácil, mas que é possível. Então eu preciso ir vivendo isso. E são passos. Muitas vezes levam anos para eu poder abandonar algumas práticas e algumas coisas em constante oração, colocando na presença de Deus e reconhecendo que está errado. Se eu não reconheço que está errado, eu também não vou abandonar. Mas Deus quer a minha vida entregue totalmente a Ele e uma constante santificação dessa vida para a honra e glória do Senhor Jesus. E quais são os sinais? Que eu já citei dois aqui: integridade e ser irrepreensível e íntegro. Então seriam já duas situações de análise da minha própria vida. Eu vou analisar a minha vida a partir disso, mas quais seriam os outros sinais de santidade? Eu vou ler mais um texto ou dois com vocês sobre isso. Primeira carta de Pedro vai relatar o seguinte, capítulo 1, versículos 14 a 16. Como filhos da obediência, então um ponto é ser obediente, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na ignorância. Então, não ser amoldado às minhas paixões antes de viver a fé em Jesus Cristo. O tempo da ignorância é o tempo em que eu não conhecia Jesus como meu Senhor e Salvador. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, porque vós mesmos em todo o vosso procedimento. Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, pois está escrito, versículo 16, sede santos porque eu sou santo. Então, tem mais duas ou três possibilidades de análise da minha vida com relação à santidade. Então, obediência é uma delas. A obediência cega ao Senhor Jesus. Eu digo cega é um pouco forte, mas a minha obediência firme no Evangelho, na Palavra de Deus. Abandonar aquilo que me amoldava ao mundo, todas as coisas que são relacionadas a um molde do mundo, influenciados pelo mundo, isso tem que ser abandonado. Então, se eu sou alguém muito influenciado pelas coisas do mundo, eu tenho que já ficar esperto, olhando para o Senhor e orando: Senhor, eu não estou conseguindo abandonar isso, aquilo e aquilo outro. Quando diz aqui no versículo 15, tornai-vos santos, aqui fala de um esforço. Eu preciso me esforçar para isso, não só sentar e de repente dizer: mas eu não consigo mudar, Deus não me muda. Eu preciso me esforçar. Existe esforço. No caminho com o Senhor existe esforço. Existe sofrimento. Muitas coisas que eu preciso abandonar me trazem sofrimento e dor, mas eu preciso fazê-lo. Se eu quero viver, de fato, constantemente na presença do Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, tem mais duas ou três coisas que vão estar relacionadas também com esses sinais que eu preciso estar atento. Os santos de Deus têm que se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E no versículo 13, isso versículo 12, versículo 13 vai falar sobre perdão. Perdoar as pessoas e também saber aceitar perdão das pessoas. Tá vendo como são vários elementos que vão me ajudar a viver esse processo de santidade? A Bíblia ela traz todo esse processo, mas muitas vezes a gente desatentamente lê e acaba deixando passar alguns sinais e acaba não se avaliando. E eu queria salientar, isso aqui não é para eu avaliar o outro, mas avaliar a mim mesmo. Eu preciso me avaliar para viver em santidade. E é muito fácil a gente abrir a Bíblia e apontar para o outro e dizer: você está errado. Mas eu preciso abrir a Bíblia e ler, porque a profecia primeiro é para mim. A profecia primeiro é para mim, para me limpar, me purificar, me santificar. E automaticamente, claro, Deus vai dando a oportunidade de falar aos outros daquilo que também Ele está fazendo em minha vida. Gálatas 5, 22 a 24, fala sobre o fruto do Espírito. Leia lá. Então, santidade está relacionado também, para uma avaliação da minha vida, com o fruto do Espírito Santo, que está relacionado, está
alistado lá, e eu não vou citá-lo agora, fica como tarefa para quem quiser olhar. Santidade tem a ver com fidelidade e lealdade ao Senhor. E com isso eu quero encerrar. Aquele que não é leal ao Senhor Jesus, aquele que não é fiel ao Senhor Jesus, ele não vive em santidade. A palavra de Deus, ela vai me instruir, me ajudar nesse processo e nesse caminho. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te abençoe ricamente nesse processo de santidade que espero que você esteja vivendo de maneira bem forte e com muita alegria.